Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cirela Brasil Realty S.A., referente aos resultados do terceiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Miguel Mickelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Yuri Campos, gerente-geral de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Cirela, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025, passa a palavra para o Miguel Mickelberg, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Miguel, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos. Terceiro trimestre de 2025, a Cirela reafirmou sua solidez operacional e financeira em meio a um cenário interno e externo de elevada complexidade, marcado por taxas de juros em patamar elevado no Brasil e tensões comerciais internacionais que ampliaram os níveis de incerteza. Mantivemos a execução consistente da nossa estratégia de lançamentos e vendas no acumulado do ano. Registramos nos 9 primeiros meses lançamentos no valor de 9,7 bi, superando o volume total de 2024. As vendas contratadas avançaram 19%, totalizando 6,8 bi entre janeiro e setembro de 2025, evidenciando desempenho sólido em relação ao mesmo período do ano anterior. Nossos resultados financeiros continuam sólidos. A receita somou 6,2 bi, com margem bruta de 32,7%, enquanto o lucro líquido totalizou 1,3 bi. Todos esses indicadores apresentaram avanço em relação ao mesmo período de 2024. O nosso ROI ajustado dos últimos 12 meses encerrou o período em 19,9%. A companhia gerou 423 milhões de caixa no trimestre, reduzindo o índice de dívida líquida ajustada para o patrimônio líquido ajustado em 4,6 pontos percentuais, para 8,2%. Um patamar confortável e que reflete nosso compromisso com a solidez financeira e a boa governança. Seguiremos priorizando projetos especiais, experiência do cliente diferenciada e resultados sustentáveis ao longo do ciclo. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, parceiros e colaboradores pelo apoio constante e reafirmamos nosso compromisso com a eficiência operacional e financeira, transparência e criação de valor em todas as fases do ciclo econômico. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os nossos resultados operacionais. No slide 4, a gente fala sobre lançamentos. Então, no trimestre, no percentual Cirela sem permuta, nós tivemos lançamentos de 3,4 bi, que é um avanço de 38% contra o mesmo trimestre de 2024 e um avanço de 19% em relação ao segundo trimestre desse ano. No ano, a gente praticamente dobra lançamentos, crescimento de 105% e esse acumulado de cerca de 9,7 bi. No slide 5, a gente destaca o projeto Epic Jardim Europa, by Pininfarina. Esse projeto foi lançado no mês de julho e tem 1,3 bi de VGV, teve uma performance muito forte de vendas. Agora, no slide 6, a gente vai falar das vendas. As vendas no percentual Cirela, sem permuta, somaram 2,4 bi. É um patamar idêntico praticamente ao terceiro trimestre de 2024 e representa um crescimento de 10% em relação ao segundo trimestre desse ano.
No ano, no acumulado do ano, temos vendas de 6,8 bi, que representam um avanço de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. No slide 7, a gente fala de velocidade de vendas. Então, a nossa VSO dos últimos 12 meses atingiu 50%, que é um pouco inferior aos períodos comparativos que aparecem no gráfico, que oscilavam entre 52% e 55%, mas ainda um patamar que a gente considera bastante saudável. No gráfico à direita, a gente mostra a evolução das vendas por safra, e a gente pode ver que todas as safras lançadas até o quarto trimestre do ano passado já estão com o percentual vendido bastante expressivo, e a gente vê também uma evolução consistente nas safras que foram lançadas nos primeiros 2 tris desse ano. E a safra lançada no terceiro tri atingiu 41% no próprio trimestre do lançamento. No slide 8, a gente vai falar de estoques. Então, o nosso estoque total no período, na visão 100%, era de 15 bilhões de reais, no percentual Cyrela era de 11 bilhões de reais. E a gente vê ali o breakdown do estoque, que está concentrado 65% em São Paulo, 16% no Rio de Janeiro. Então, essas duas geografias respondem por mais de 80% do nosso estoque. No slide 9, a gente fala de estoque pronto. Então, estoque pronto a valor de mercado de 2,1 bi na visão 100%, no percentual Cyrela, 1,77 bi. A gente vê que teve uma venda de 185 milhões de reais no terceiro trimestre. De fato, o patamar de venda de estoque pronto esse ano tem ficado abaixo do que a gente viu no ano passado e em anos anteriores. E a gente vê ali o breakdown do estoque pronto, na parte da direita do gráfico, 34% em São Paulo, 26% no Rio de Janeiro e 23% ali na região sul. Agora, falando das entregas, a gente teve um trimestre com volume expressivo de entregas, 2,25 bi, então representa o dobro basicamente do que a gente entregou no mesmo trimestre de 2024 e um crescimento de 14% em relação ao trimestre anterior, o segundo tri desse ano. No ano, no acumulado, a gente tem 4,9 bi entregues, que é um incremento expressivo em relação a 2024, quando a gente entrega 2,9 bi. Então, um crescimento de 68%. Com isso, a gente encerra a parte operacional. Agora o Yuri vai falar sobre os resultados financeiros. Obrigado, Miguel. Então, passando para o slide 12, a gente falar sobre os resultados financeiros. Né? No gráfico à esquerda, a gente consegue ver a receita líquida. A receita líquida apresentou crescimento nos períodos de comparação, puxado pelo desempenho de lançamentos e de vendas. Então, cresceu 5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e ficou próximo ali, um crescimento de 1% em relação ao trimestre passado. No acumulado, a gente chega em 6,2 bi de receita, um crescimento de 13% em relação ao acumulado do ano passado. De novo, está em linha com o crescimento operacional da companhia. Olhando para o gráfico da direita, falando sobre margem bruta, então a margem bruta ela tem oscilado menos, né, ali naquele patamar entre 32 e 33 algo. Nesse trimestre ela fechou em 33 bola, está um pouquinho abaixo do mesmo trimestre do ano passado, um pouquinho acima do trimestre anterior, e no acumulado dos períodos ela está praticamente em linha, um crescimento pequeno aí de 32,7 contra 32,6 de 9 meses 24. Passando para o slide 13, que fala sobre o lucro líquido. O lucro líquido da companhia também apresentou crescimento, tá, em linha com as outras métricas. Fechou o trimestre em 609 milhões, crescimento expressivo aí, 57% maior que o trimestre passado, quase 30% acima do mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado, a gente fecha em 1,3 bi, tá acima do 1,15 do mesmo período do ano passado, 15% acima. Tá? E quando a gente olha a métrica do ROE, o nosso ROE ajustado, tá? Excluindo o AVJ da Cashme do cálculo do PL médio, a gente fechou em 19,9% nesse trimestre, visão 12 meses, tá acima, 4 vezes acima do mesmo do último trimestre. Olhando para o slide 14, sobre liquidez e endividamento, tá? Então, a companhia reduziu seu nível de alavancagem, saiu de 12,7% no tri passado para 8,2% nesse trimestre,
tá? Na tabela à direita a gente consegue ver que a dívida está super bem escalonada, é pouco concentrada no curto prazo e com um custo médio barato, que é importante, tá? Que a gente consegue ver na tabela da direita. Indo para o slide 15, a gente justifica a queda da alavancagem no slide passado, com essa geração de caixa de 423 milhões nesse trimestre, tá? Teve aí um efeito não recorrente de venda das ações da Cury de 251 milhões, então a geração operacional ou recorrente, digamos assim, terminou em 172 milhões positiva, tá? Tá acima do terceiro trimestre do ano passado e abaixo do trimestre passado, tá? No acumulado do ano, a geração total está em 103%, pouco abaixo aí, 50% abaixo da geração acumulada do mesmo período do ano passado. Então, fechou em 103 milhões contra 198 milhões. Obrigado aí pela apresentação. E agora a gente vai passar para a parte de perguntas e respostas, por favor. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, um pouco sobre estoque, né? Quando a gente olha final do ano passado, vocês estavam rodando aí a 100% com uns 10 bi mais ou menos de estoque, com um volume grande de lançamentos aqui do ano. Vocês atingiram 15 bi no terceiro tri. Minha dúvida é um pouco, né, que a gente viu a VSO também do estoque desacelerar um pouco no período. Então, minha dúvida é um pouco se vocês, de alguma maneira, têm algum tipo de preocupação com o nível de estoque, ou se eventualmente, né, pensam lançar um pouco menos para estabilizar esse estoque aí, talvez em um patamar mais baixo, né, porque a VSO de lançamento está muito boa, mas a de estoque especificamente caiu um pouquinho. Então, entender um pouco como é que vocês estão enxergando aí o estoque da companhia. E aí a minha segunda pergunta é em relação um pouco aí à dinâmica de dividendos para frente, né? Acho que tem uma expectativa aí de talvez um pagamento de dividendos extraordinário e ao mesmo tempo vocês cancelaram a aquisição ali do terreno, né, da Tecnisa, que era também um desembolso grande, né, 500 milhões de reais mais ou menos aí de caixa naquele terreno. Então, minha dúvida é como é que vocês pensam um pouco, né, se talvez esse terreno aí poderia virar mais dividendo para a companhia, ou se internamente vocês provavelmente vão realocar aí esse capital em outros terrenos que estão sendo negociados, enfim, entender um pouquinho como vocês estão pensando nessa dinâmica. Obrigado, bom dia. Bom dia, Cambaúva. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, falando um pouco do estoque, de fato a gente tem um crescimento expressivo no volume total de estoque nesse ano, na comparação com os últimos anos. Na maioria dos últimos anos, o nosso volume de estoque ele crescia pouco, crescia às vezes com inflação, ou até ficava flat, olhando aí uns 3, 4 anos para trás. Nesse ano a gente teve um crescimento expressivo. Esse crescimento do estoque ele não está ocorrendo nos projetos lançados até 2024, na verdade, né? Se a gente olha a venda dos projetos que iniciaram o ano como estoque, ela está num patamar parecido. O que está acontecendo de fato na nossa venda de estoque é que a composição dela está com mais venda de estoque em andamento e a gente está realmente abaixo na venda do estoque pronto. Esse é um tema que a gente tem trabalhado muito, até porque o custo do carrego é bastante elevado, então a gente está prestando muita atenção no nosso estoque pronto e tomando todas as medidas que a gente considera necessárias. E o resto do crescimento, ele está concentrado nos lançamentos do ano, é pontual em alguns projetos, e como você falou, a VSO de lançamentos ela vem num patamar saudável, mas a gente cresceu bastante lançamento, né? A gente lançou o dobro, basicamente, do que a gente lançou no ano, em 9 meses, né? Nos 9 meses desse ano, a gente lançou o dobro do que em 9 meses do ano passado, então teve esse crescimento. É um tema que a gente olha, mas a gente olha aqui muito projeto a projeto, né? A gente
a gente tem a nossa estratégia muito individualizada, muito focada em cada projeto, e estamos trabalhando nela, assim, para tentar melhorar o máximo possível, mas é muito fruto do crescimento de lançamentos. Dentro do estoque, repito, a parte do estoque pronto é que a gente tem tido mais atenção. Com relação a dividendos, a gente tem sim avaliado a possibilidade de fazer um dividendo extraordinário. Eu diria que é provável que a gente acabe optando por fazer um dividendo extraordinário ali provavelmente no mês de dezembro. A gente vai ter discussões com o nosso conselho, vamos tomar uma decisão e vamos, né, comunicar aos investidores assim que a gente tiver uma decisão tomada. Com relação à desistência da aquisição do terreno Jardim das Perdizes, né, a gente publicou hoje pela manhã um comunicado ao mercado. Ontem a Tecnisa divulgou um fato relevante. Então, acho que com relação ao que ocorreu, já está, né, bem detalhado ali, né, nessas documentações. E para essa aquisição especificamente, o montante era bastante relevante, mas a gente estava trabalhando com uma estrutura de parceria. Então, a gente teria um sócio e com uma estrutura de alavancagem individualizada para o terreno, o que faria com que o fluxo de pagamento do terreno, na verdade, na maneira que a gente olhasse, seria que a gente olha, esse fluxo de pagamento seria alongado e ficaria mais vinculado ao fluxo de caixa do projeto, né? Então, isso não vai mudar uma decisão eventual de dividendos. De fato, né, não ocorrendo uma aquisição desse montante, a gente deve fechar o quarto trimestre com menos alavancagem, né, e com um cenário de geração de caixa um pouco melhor do que no cenário de ocorrer aquisição, porque a estrutura que a gente faria implicaria, né, em alavancagem. Mas não vai mudar aí a nossa decisão de dividendos. Para a decisão de dividendos, eu imagino que no início de dezembro a gente deve ter novidades aí. Tá ótimo, obrigado, Miguel. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Miguel e Yuri. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui. A primeira, um pouco abordando a parte mais operacional, né? A gente entende que tiveram alguns lançamentos mais concentrados aí nas últimas semanas, né? Na última semana aí do TRI. Então, eu queria pegar um pouco de vocês como é que tá, enfim, a performance de vendas aí desses projetos aí, pensando em outubro e novembro. E também, como um todo, né? Como é que vocês estão vendo a performance de venda no geral aí nesse início de quarto trimestre? E a segunda pergunta em relação à receita, né? A gente, enfim, viu esse crescimento aí de próximo de 1% aí no tri contra tri, mas quando a gente olha o backlog, né, de receita, ele caiu um pouco sequencialmente. Então eu queria entender um pouco, né, pegar um pouco com vocês aí como é que vocês explicam essa dinâmica aí do backlog do crescimento de receita, e se faz sentido a gente pensar numa aceleração aí do crescimento de receita, pensando em quarto tri, primeiro trimestre do ano que vem. Obrigado. Bom dia, Pedro. Miguel aqui. Eu vou comentar primeiro com relação à dinâmica da receita, depois o Yuri vai falar aqui sobre performance desses lançamentos e vendas outubro, novembro. Com relação à receita, você pode observar que a gente teve na visão 100% nesse trimestre vendas de lançamentos de quase 2,1 bi, e dessas, cerca de 75% não tiveram o reconhecimento inicial no terceiro trimestre. Isso significa que esse valor de vendas, que é 1,5, mais ou menos, um pouco mais de 1,5 bi, ele está totalmente off-balance, né? Ele não vai nem para a receita do trimestre e nem para o backlog. E a receita correspondente a esse cerca de 1,5 e pouco bi de venda é aproximadamente 600 milhões de reais, e a grande parte dessa receita, se não a totalidade dela, vai ser reconhecida no quarto trimestre, o que deve ajudar a dinâmica de receita do quarto tri. Um outro fator que cabe destacar, que tem impactado um pouco a nossa receita, é essa queda na velocidade de venda do estoque pronto. A gente tem vendido, como eu falei durante a apresentação, um volume de estoque muito parecido com o que a gente projetou no início do ano, mas a gente está superando nossas metas no estoque em andamento, que é o estoque que entrega depois de 2025, e a gente está ficando bem abaixo no estoque pronto, e o que isso causa é uma conversão menor da venda de estoque em caixa e uma conversão menor da venda de estoque em receita.
Então, nesse trimestre, por exemplo, a nossa receita advinda de venda de estoque foi a menor em bastante tempo. E isso acabou fazendo a receita ser um pouquinho abaixo, até como destacado aí pelos relatórios da maioria dos analistas, mas a gente entende que o quarto TRI tem uma dinâmica positiva por conta desse represamento que ocorreu de projetos que foram lançados e ainda não tiveram reconhecimento inicial. Agora, o Yuri vai falar aqui um pouquinho sobre a performance de vendas. Oi, Pedro, bom dia, bom falar com você. Sobre os lançamentos que a gente fez nas últimas semanas de setembro, a maior parte foram da Vivaz São Paulo, tá? Então são projetos com muitas unidades. É difícil imaginar que você vai vender 500, 600 unidades em um fim de semana, tá? Então a performance de largada foi satisfatória, de modo geral. E quando a gente olha a janela de 4 semanas, de 8 semanas, tá bem acima do que foi no primeiro fim de semana. Então, o desempenho tá totalmente em linha com o que a gente esperava ou até acima, tá? Um segmento ali que tá indo muito bem, não tem nem o que falar. Sobre outubro e novembro, né? Então, o quarto trimestre, ele tá indo bem, tá razoável, dentro do que a companhia espera. De novo, alguns empreendimentos até acima, alguns empreendimentos um pouco menos, um pouco mais, né? A Cyrela já lançou algumas coisas agora no quarto trimestre, tanto da Cyrela São Paulo, quanto da Live em São Paulo, Viva São Paulo. De modo geral, o management está bem satisfeito aí com o desempenho dos lançamentos e também com o de estoque, tá? E a gente ainda tem alguns lançamentos para a gente fazer até o fim do ano. A expectativa aí é boa. Tá ótimo. Obrigado, senhores. Bom fim de semana. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Oreng, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Oi, beleza. Obrigada. Eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta é um follow-up aqui da questão do Jardim das Perdizes. O terreno vocês já estavam trabalhando para lançar já no ano que vem? Eu tô só tentando entender se atrapalha alguma coisa o pipeline de lançamentos que vocês tinham planejado para o ano que vem. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta com relação à Vivaz, né? Então, a operação da Vivaz performando acho que muito bem, né? Assim, a gente olha as métricas de Vivaz, né? Continuam melhorando a cada dia. Então, queria entender aonde vocês veem Vivaz chegando, assim, né? Nos próximos, sei lá, próximos 3, 2 anos, né? O que a gente poderia esperar de crescimento dessa operação, né? Qual o tamanho ideal da Vivaz na cabeça de vocês, se existe um tamanho ideal? Seria essa a minha pergunta. Obrigada. legal, Fanny, obrigado pelas perguntas. Primeiro, falando sobre a questão do Jardim das Perdizes, ainda é cedo para dizer, mas pode ser sim que impacte o nosso pipeline do ano que vem, porque a gente sim imaginava que haveria lançamentos desse terreno em 2026. A gente ainda tem que avaliar, notícia bastante nova, né? Então vamos avaliar e nos próximas semanas, mas é possível que tenha algum impacto sim no pipeline. Com relação à Vivaz, de fato a gente está muito feliz com a operação, a gente vem ganhando maturidade, vem vendo aí uma performance excelente da nossa incorporação, da nossa engenharia, da nossa área de vendas, a gente está conseguindo ir muito bem, estamos muito satisfeitos e nos sentimos bastante confortáveis para crescer um pouco essa operação, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem alguns desafios de plano diretor, alguns desafios de regulamentação que poderiam ajudar e poderiam criar um tailwind aí, né? Poderiam criar um momento mais favorável para o segmento. Em São Paulo, a gente tem um land bank bastante robusto e devemos sim, uma das certezas que a gente tem é que para o ano que vem a gente consegue sim apresentar um crescimento na bandeira Vivaz. Vamos continuar trabalhando, mas a gente está, assim, muito feliz e acho que ela vai ter retornos muito bons. Vamos continuar sempre buscando evoluir, fechar os gaps em relação a outros competidores e fazer o melhor possível no segmento. Nossa próxima pergunta
vem do senhor Tainan Costa, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria continuar nesse tema, né, de lançamentos e pipe para 2026, né? Acho que o Miguel acabou já comentando aí, o terreno da Tecnisa pode, de certa forma, né, atrapalhar o pipe para o ano que vem. Mas pensando aqui em dinâmica de quebra entre as faixas, né, e principalmente estratégia de lançamento ao longo dos trimestres, né? Como que vocês veem, né, a quebra primeiro, né, entre baixa renda, média e alta para o ano que vem? E, e na sequência, se num cenário, né, de Copa e eleições ali para meio, segundo semestre, se isso de alguma forma pode concentrar ou não os lançamentos na primeira metade do ano ou na segunda metade, tá? E aí a segunda é um follow-up em estratégia comercial e venda de estoque pronto, né? Eu queria entender se vocês têm adotado alguma estratégia diferente, né? Acho que o Miguel já acabou comentando também aí que vocês estão trabalhando com mais afinco nesse estoque pronto. Se conseguirem dividir com a gente quais estratégias, né, eventualmente vocês estão adotando para endereçar essa questão, se tem algum esforço comercial extra ou eventualmente alguma outra medida. Obrigado, pessoal. Oi, Tainan, obrigado pela pergunta. Sobre como vão ser os lançamentos do ano que vem, eu acho que a gente já tem comentado bastante e há algum tempo, e o segmento baixa renda ele vem ganhando espaço dentro da companhia, está performando super bem, né? Isso não acho que não é novidade para ninguém. Ele deveria ganhar um pouco de exposição dentro do todo. De novo, a gente não vai ter mudanças exponenciais na quebra, mas acredito que o segmento de baixa renda vai ganhar um pouco de espaço, sim. Mas os outros dois segmentos vão continuar com valores bastante expressivos. Sobre planejamento em relação à Copa, eleições, acho que de 4 em 4 anos a companhia está acostumada a fazer isso, né? Não vai ser o primeiro ano de Copa que a companhia vai tem de lançamentos. De novo, a gente sempre fala isso, a gente olha projeto a projeto, demanda do mercado toda semana, então acho que não tem nenhuma estratégia muito diferente aqui, é continuar, tentar fazer bem escalonado todo ano. Esse ano a gente deve terminar aí com um ano bem equilibrado, né? 25 bem equilibrado quando a gente olha os 4 trimestres, então acho que a ideia é tentar fazer dessa forma de novo, mas se precisar ou acabar concentrando um pouco mais, um pouco menos em algum trimestre, também não tem problema. A força de vendas aqui, a equipe como um todo, está muito preparada aí para executar. Obrigado, aproveitando que você perguntou sobre operacional, queria corrigir uma gafe que eu cometi na pergunta do Pedro e falar do pessoal do Rio de Janeiro lá, que eles são nota 1000. Eu esqueci de falar do desempenho de um projeto da Living lá no Rio de Janeiro, que foi sensacional, foi sold out em pouquíssimo tempo. Então, mais um highlight aí do trimestre. Obrigado. O Miguel vai responder agora sobre a estratégia. Bom dia, Tainá. Com relação ao estoque pronto, um dos diagnósticos que a gente tem é que um dos fatores que mais impactou taxa de juros, aumento das taxas de financiamento imobiliário, que a gente sabe que subiram muito a partir de dezembro do ano passado, janeiro desse ano, é um dos fatores que mais dificulta agora, reduziu muito a affordability, né, dos clientes por conta desse aumento. Então, uma das iniciativas que a gente voltou a oferecer um produto de alienação fiduciária com uma condição que fica um pouco mais atrativa do que a gente tinha anteriormente. A gente tem buscado parcerias, né, alternativas ao financiamento imobiliário e parcerias com bancos também para oferecer soluções que possam ajudar o time de vendas a vender. Fora isso, o nosso time de vendas é sempre extremamente focado na venda do estoque pronto. Só que a gente sabe que também quando tem muito lançamento, você acaba criando dispersões, acaba o lançamento, claro, tem todo o esforço de marketing, tem o ponto de venda, tem o apartamento decorado, então a gente tem buscado fazer campanhas aí de estoque, empacotar alguns produtos, né, e fazer campanhas, a gente tem visto algum resultado sim, mas é um desafio que a gente tem e a gente tem discutido bastante ele, tentando encontrar aí boas soluções que não impactem, né, a companhia financeiramente, mas que consiga fazer acelerar um pouquinho essa venda. Perfeito. Miguel, Yuri, muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank.
Por favor, pode prosseguir. Opa, oi Miguel, Yuri, obrigado pelo call. A primeira é um follow-up de top line, né? Então, o reconhecimento de receita nesse TRI talvez não foi tão forte, né? Dado lançamentos mais no final do TRI e alguns projetos não batendo cláusula suspensiva, mas olhando para frente, dado que a venda de lançamento continua muito boa, né? 40 e poucos por cento em 3 meses. O que a gente pode esperar de reconhecimento, se volta a ter um pick-up para frente, e, em particular o Epic, que vendeu muito bem no residencial, mas eu acho que tem aquela torre comercial que não foi vendida. Então, se foi isso mesmo, o Epic não reconheceu pela parte comercial, mas já deve reconhecer no quarto tri, que continuou vendendo. E as perspectivas para a venda da parte comercial ali, se vai ser um FII, né? Qual tipo de comprador ali da divisão comercial do Epic, essa é a primeira. E a segunda sobre cenário de repasse de preço, se mudou alguma coisa recentemente, deu uma fletada ou ainda não, acredito que continuam passando inflação nos projetos para frente e se alguma região ou tipologia está melhor ou pior na parte de repasse de preço. Obrigado. Maravilha, Mazini. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao top line e reconhecimento de receita, eu já dei um pouquinho de detalhe, né, sobre os números, então a gente imagina sim que o quarto trimestre vai ter um volume de reconhecimento de projetos que vai ser relevante, deve se impactar positivamente a receita, e especificamente com relação ao Epic, que você perguntou e até mencionou no relatório, você está certo, a parte residencial do projeto, ela já tinha superado 50% de vendas no terceiro tri, a parte comercial não foi vendida. Já respondendo o teu ponto sobre como que a gente vai comercializar essa parte, a gente ainda não definiu um go-to-market dela, então a gente não sabe ainda quem é como que vai ser a estratégia e quem seria o comprador. A gente sabe também, você mencionou FIIs, para o mundo de FII, a aquisição 4 anos antes da entrega, muitas vezes acaba sendo difícil porque não tem receita, né? Então, os FIIs precisam distribuir dividendo, eles são muito avaliados pelos cotistas, pessoa física, pelos dividendos, então eu não sei exatamente se seria o momento, né? Eu acho que se a gente quisesse adotar uma estratégia assim, a gente acabaria tendo que depreciar o ativo para conseguir fazer uma venda, mas a gente ainda não definiu a estratégia, a gente não tem tanta pressa também não. Vamos avaliando com calma. E o Epic, só com a venda do residencial, em outubro ele já superou a cláusula suspensiva e já foi reconhecido, a receita dele já foi reconhecida na contabilidade de outubro. Então, sim, com certeza, ele estará no quarto tri. Com relação à pergunta de repasse de preços, a gente tem sim repassado, né, o INCC na grande maioria do nosso estoque. A parte que está mais difícil é o estoque pronto, como a gente já mencionou. Então, nesses casos, em alguns produtos, né, pontualmente, a gente avalia, né, o não repasse da inflação, dependendo muito de caso a caso e alinhado com essas estratégias comerciais, esses esforços de venda, empacotamento de produtos, campanhas que eu mencionei. Mas, em linhas gerais, o nosso estoque tem, sim, sido corrigido pelo INCC. Perfeito. Obrigado, Miguel. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Carla Graça, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do nosso lado. Então, primeiro, acho que eu queria continuar um pouco o que a gente estava falando de geração de caixa, né? Vocês comentaram que ela vai acelerar no próximo trimestre, provavelmente, principalmente agora sem a compra do terreno da Tecnisa. Vocês podem comentar como que vocês estão vendo a geração de caixa para o próximo ano, então para 2026, pensando principalmente em alocação de capital? Então, se vocês vão continuar comprando terreno na mesma velocidade ou não? E a minha segunda pergunta é sobre a faixa 4, então falando de Vivaz, né? Se vocês puderem dar uma cor de como que vocês estão vendo a absorção dessa nova faixa no programa, qual que é a participação da faixa no mix atual e se vocês enxergam a oportunidade de ampliar lançamentos nessa faixa. Obrigada. Bom dia, Carla. Obrigado pelas perguntas. Com relação à geração de caixa, falando primeiro do quarto tri, a gente está enxergando para o quarto tri uma dinâmica de geração de caixa que eu acho que fica próximo do neutro, pode ser um pouco positiva ou um pouco negativa, mas não vai ser na magnitude
do que a gente viu no segundo e no terceiro TRI, num caso para baixo e no outro para cima, né? Ela deve ficar bem mais perto do zero. Não sei exatamente qual vai ser o sinal ainda, mas outubro, por exemplo, a geração de caixa ela ficou muito próxima ali do zero. Para o ano que vem, ainda é um pouco cedo para falar. No ano passado, no call do terceiro TRI, eu dei uma estimativa, depois me arrependi um pouco, porque o cenário acabou mudando. O que a gente vê hoje, Carla, é uma geração de caixa para o ano que vem no campo positivo. Eu não vou falar em montante ainda, porque a gente não finalizou o planejamento. A gente vai ter que definir o micro, projeto a projeto. A gente faz uma rodada de planejamento em dezembro e outra em janeiro com cada regional, e a gente define projeto a projeto qual é a meta de venda. E aí, depois disso, a gente aqui no financeiro faz um pouco de análise de sensibilidade e estima um range, né, para passar para vocês. Nesse ano, principalmente por conta do estoque pronto, a gente acabou errando, ficando abaixo da estimativa. Foi a primeira vez em muito tempo. A gente tem, né, vocês sabem, um viés conservador. Ano que vem, vamos olhar com bastante cuidado para passar uma estimativa que a gente tenha bastante confiança para vocês e tentar, se a gente errar para menos, né? Mas vamos ver, vamos voltar com vocês no call do quarto trimestre. Com relação aos lançamentos faixa 4, né, e os projetos faixa 4, eles ainda representam uma parte pequena do nosso mix de Vivaz, principalmente porque em São Paulo, por conta das regras de zoneamento, a gente tem uma concentração grande das unidades nas faixas de renda que estão muito próximo do programa. O HIS2 ele tem um pedacinho do topo superior dele, que é um pouco acima, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, para esses clientes que têm uma renda um pouco acima do programa, mas dentro do HIS2 tem alguma conversão, e aí a gente tem as unidades livres, as unidades chamadas R2V nos projetos, que também têm a situação de poderem ser vendidas para rendas acima, né, do HIS2, e para essas a gente também tem alguns casos que o faixa 4 enquadra, mas para a Cyrela ainda não é representativo, ainda é relativamente pequeno esse volume. Ô, Carla, só um complemento em relação à geração de caixa do quarto trimestre. A gente gosta de lembrar sempre que a gente tem uma concentração de pagamento de juros dos nossos CRIs corporativos sempre no segundo e no quarto trimestre, tá? Foi por coincidência, mas eles estão concentrados sempre segundo e quarto. Então, a gente vai ter esse efeito no quarto tri, tá totalmente dentro do nosso planejamento, totalmente dentro do jogo. Mas isso também corrobora aí com o que o Miguel comentou, que talvez não seja uma geração igual à do terceiro tri, ou seja, talvez fique um pouco mais próxima do neutro. Tá ótimo, pessoal. Ficou super clara. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Banco Safra. Por favor, pode prosseguir. Estão me ouvindo? Desculpa. Acho que agora foi. Estamos. Opa, obrigado, amiga. Eu tenho dois pontos aqui. O primeiro eu queria continuar no tema da Vivaz, mas mais falando agora das novas mudanças que teve do Conselho Curador, né, na melhoria da curva de subsídio e do aumento do teto ali do faixa 1 e do faixa 2. Queria ver se vocês podiam dividir com a gente qual que é o impacto que teria na operação da Vivaz, quanto que percentual mais ou menos que dos produtos da Vivaz estão direcionados para essas faixas. E o segundo ponto, eu queria explorar um pouco mais o tema de mão de obra, né? Esse TRI foi mais um TRI forte aí de entrega, tiveram mais do que 2 bi de VGV. Se vocês pudessem dividir com a gente como que estão vindo as entregas, estão dentro do prazo, tem bastante empreendimento já no período de carência, e seria mais nesse ponto. Obrigado. Bom dia, Rafael. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, falando aqui sobre as mudanças do programa Minha Casa Minha Vida, a mudança do preço teto da faixa 2, de 264 mil para 275 mil, ela é positiva porque ela atinge exatamente a maior parte da nossa operação. Aqui em São Paulo, eu diria que deve ser 60%, talvez a 70% do que a gente faz. São unidades que estão dentro desse nível de preço. Então, a subida de preço pode sim causar um efeito positivo nessa parte da nossa carteira. Já a mudança da curva de subsídios, aí ela é um público ao qual a gente está bem pouco exposto, né? Por conta da natureza do mercado de São Paulo, os preços de terreno, os preços de vendas, a gente acaba bem pouco exposto, então
a gente não imagina que essa mudança da curva de subsídios vai causar um impacto positivo, mas a de preço teto faixa 2 é sim positiva, pode ter um efeito positivo. Com relação a custos, mão de obra e as nossas entregas, a gente tem na nossa carteira alguns produtos que tiveram um pouco de atraso, a gente vem melhorando, né? A gente vem reduzindo esses prazos de atraso, a gente sabe do desafio de mão de obra, é um cenário que com certeza foi muito difícil para todo mundo que opera em São Paulo. A gente enxerga aqui na Cyrela uma melhora da nossa equipe, mais maturidade de toda a equipe de engenharia. Então, parabéns para toda a equipe de engenharia. A gente tem conseguido, diante desse cenário que é bem difícil, navegar dentro de um parâmetro que a gente considera aí bastante saudável. O ponto que preocupa é que a gente continue enxergando crescimento de lançamentos, especialmente no segmento de baixa renda, que tem uma concentração de obras na alvenaria estrutural e é onde hoje a gente vê as maiores dificuldades de escassez. Então, se esse crescimento continuar, o desafio vai aumentar. A gente aqui dentro trabalha com essa perspectiva e tem se organizado, tem se planejado para tentar, dentro do que é possível aqui do nosso lado, mitigar um pouco esses impactos. Não, perfeito, Miguel, ficou super claro. Obrigado, bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Miguel. Yuri, dois tópicos aqui. Primeiro sobre o Terra Encantada, né? Saiu notícia essa semana aí sobre um possível projeto, um condomínio ali chamado Park Avenue, né? Projetos comerciais também, escola, hospital. Se vocês pudessem nos dar uma sinalização aqui sobre o timing desse lançamento, o que vocês veem de VGV potencial, retorno e quanto que, de fato, o Land Bank ali, né, no Terra Encantada, ele hoje pesa no book da companhia. E aí o segundo tópico é sobre a torre corporativa em São Paulo, né? Se não me engano, vocês estão desenvolvendo uma torre corporativa, e se puderem dar um pouco mais de detalhes aí, atualizado sobre tamanho, VGV, um cronograma de entrega, que se já estão procurando aí alguns locatários, e o que também essa torre pode representar aí em termos de book no balanço da companhia, quanto que poderia destravar. É isso, obrigado. Perfeito, Elvis. Bom dia, ótimas perguntas. Com relação ao Terra Encantada, de fato, saiu sim essa notícia. A gente teve avanços muito positivos no projeto, mas até como a própria notícia menciona, o projeto está em desenvolvimento e a gente ainda não tem uma data de lançamento. É um projeto bastante grande, então a gente não sabe nem a data do lançamento inicial e nem quanto tempo vai levar para lançar. Mas o Terra Encantada, hoje no nosso book, tem pouco menos de 500 milhões de reais. Então, ele é algo como 5% do book da companhia inteira, e lançar ele, com certeza, é muito positivo, é um avanço grande. Com certeza, estamos bastante felizes que estamos tendo esse avanço, mas até por a gente ainda estar em fase de desenvolvimento, a gente ainda não pode falar sobre retorno. Na verdade, a gente não fala, né, sobre retornos individuais de projetos, mas a gente está trabalhando nele, os avanços foram positivos, então a gente está bastante feliz. Com relação ao nosso prédio corporativo, ele entrega ali pela metade do ano que vem, como já foi até noticiado, será a sede da Cyrela, e a gente começou recentemente um trabalho de busca de locatários e a procura foi bastante grande, então acho que pode ser uma notícia positiva aí para frente, mas ainda é muito cedo para falar, a gente ainda não tem nada concretizado, mas a gente viu um interesse grande para um prédio que ainda está há vários meses da entrega. Vamos ver como que vai ser ali no ano que vem o momento da entrega e as locações. Depois das locações, a gente aí vai poder falar melhor sobre as estratégias dele. Ele tem um custo, sim, expressivo, embora ele foi alavancado, né? Toda a parte de obra, 80% mais ou menos custo de obra. Isso é o valor histórico, depois o custo corrigiu por inflação, mas então ele tem uma parte do custo de obra alavancada, então o valor dele no book atualmente não é tão expressivo, né, por conta dessa alavancagem que a gente tem, e a gente, obviamente, depois de alugar, a gente ainda tem um trabalho de definição de qual é o momento de, eventualmente, definir uma estratégia de saída do ativo, né, a gente sabe que hoje taxas de juros reais muito altas, né, então a gente ainda não tem nenhuma visibilidade, mas boas perguntas.
Obrigado, Miguel. Ficou claro. Bom dia e bom final de semana. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Senhor Marcelo, o seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com a pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do meu lado, né? O primeiro, entender como é que vocês estão vendo o novo modelo aí de crédito imobiliário, com liberação aí do compulsório, né, que foi anunciado recentemente. Entender se vocês estão vendo uma melhora, né, tanto na dinâmica de funding, ou seja, né, no caso do affordability, taxa de juros um pouco mais baixa aqui, talvez, né, para o segmento de alta renda, se vocês estão percebendo, né, alguma coisa na ponta. E o segundo ponto que eu queria tocar mais no estoque, né, se na leitura de vocês, pensando no estoque São Paulo, se tem alguma preocupação aí com formação de estoque, principalmente no segmento de alta renda, dado o nível de concentração, né, que a gente está vendo hoje no mercado dos lançamentos, muito indo para alta renda e para baixa renda, né? Então entender um pouco como é que vocês estão vendo essa dinâmica de mercado aí, alguns players tendo que ser, né, talvez um pouco mais agressivo, agressivo em desconto, entender como é que vocês estão, sua visão aí de mercado. Obrigado. Bom dia, Igor. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao novo modelo de crédito imobiliário, ele muda completamente toda a dinâmica. Então, a gente sai de uma dinâmica onde o numerador, para você ver exatamente quanto você tem que emprestar, é o saldo contábil dos contratos ativos, né? E você sai para uma dinâmica de prazos que é bastante mais complexa e que envolve até incerteza com relação a os bancos agora vão ter que pensar em como que vai estar a poupança lá na frente para pensar como que eles vão definir a estratégia de originação deles agora. Tem a questão da mudança do SFH representar 80%, né, e 20%, então só 20% vai poder ser das unidades acima de 2.250.000. A gente entende que para uma cidade como São Paulo, essa distribuição não reflete a realidade do mercado, né? Com certeza o percentual de imóveis em São Paulo acima de 2.250.000 é bastante superior a 20%. Então, para uma cidade como São Paulo, isso pode ter um efeito, mas é lá no longo prazo. Hoje os bancos eles estão, em geral, muito sobrealocados. Eles têm muito mais crédito imobiliário do que poupança, né? Então tem um prazo de transição bastante grande e ainda tem muita complexidade e incerteza. Então é difícil dizer como que isso vai ficar quando o sistema estiver running full, né? Quando o sistema estiver completamente implementado, é bastante difícil de dizer o que vai acontecer. O que a gente consegue dizer é que essa liberação de compulsório no curto prazo, ela é positiva. A gente observou já iniciativa, a gente observou bancos com mais apetite, a gente até observou pequenas, bem tímidas reduções de taxa de juros, mas que a gente considera positivas. Então, acho que essa parte da notícia é mais positiva, na outra tem mais complexidade, pode ter aí um fator mais de risco para alta renda, principalmente, né, no futuro, mas é bem longo prazo, acho que leva bastante tempo até o modelo gerar o efeito completo dele. Com relação à formação de estoque, de fato, a gente vê bastante lançamentos, né, na alta renda, a gente não vê uma preocupação específica, a gente foca muito nos nossos projetos e é claro que quando a gente olha um projeto nosso, a gente olha sempre a concorrência no entorno, né? Então, quando a gente vê um terreno e tem muita oferta ou futura oferta, né? A gente mapeia o que tem de terrenos próximos e que vão se tornar oferta futura. Isso com certeza é um fator que a gente leva em conta e aí a gente vai acabar exigindo mais margem de segurança, né? Para tomar a decisão em projetos que tenham mais competição. Mas a gente hoje não vê uma preocupação específica. É claro que é um tema a monitorar. Excesso de oferta sempre é um fator que machuca o nosso setor, né? De média e alta renda. Tá claro, obrigado, Miguel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilotti, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui, focado no balanço.
primeiramente, vocês falaram mais cedo sobre que vão a falar e considerar um dividendo extraordinário, e uma coisa que eu queria entender era sobre alavancagem, ou seja, quanto seria o máximo que vocês estariam dispostos a se alavancar? Vocês estão mais ou menos a 8% dívida líquida contra patrimônio líquido, então qual seria a máxima que a gente poderia ver nessa métrica? E a segunda pergunta é conectada à pergunta que Igor fez. Eu queria entender um pouco mais sobre como está o acesso a capital PJ para vocês. Desde vocês estão vendo que está mais fácil pegar o capital PJ, está mais você falou que os juros estão caindo um pouco, então eu só queria entender se na ponta está melhorando o acesso para vocês. Seria isso. Obrigado. Legal, Jorel, obrigado pelas perguntas. Com relação ao dividendo extraordinário, a gente não tem um número máximo de alavancagem, porque a gente olha muito mais para o filme do que para a foto, né? Então, a gente olha muito mais quão rápido você desalavanca se você eventualmente aumentar a alavancagem. Isso para nós é muito mais importante do que um número específico da alavancagem. A gente projeta um fluxo de caixa de longo prazo, com premissas bastante ácidas, e a gente tem que, em todos os pontos, estar acima de um caixa que a gente considera o mínimo saudável para operar. E aí, fazendo essas simulações, é que a gente vai ter um número e vai propor para o conselho, né? E aí vamos ver qual vai ser a definição. A gente está no meio desse processo, em algumas semanas a gente vai saber. Com relação ao acesso ao capital, especificamente capital PJ, essas reduções que eu mencionei de taxa, elas estão mais focadas no pessoa física e não no PJ. No acesso ao capital PJ, a gente viu, de fato, alguns bancos que estavam um pouco fora do jogo voltarem um pouco para o jogo, mas, infelizmente, o custo de capital, o KD, né, o custo dessa dívida, está muito mais alto do que estava no ano passado. E agora, olhando para a curva futura, está, em vários casos, mais caro do que dívidas corporativas nossas, né? Então, é um tema que a gente tem que avaliar, mas hoje, infelizmente, o cenário piorou. Como eu já mencionei num outro call, não foi só para nós, piorou para os nossos competidores e eventualmente até mais do que para nós, mas acho que a situação ela está muito parecida com o que estava nos trimestres anteriores, só tem essa questão de que alguns bancos eles estão voltando a ter um pouco mais de apetite aí pelo produto. Boa, obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Miguel Mickelberg para as considerações finais. Bom, muito obrigado a todos. Hoje o Rafa não estava presente, então quero deixar um grande abraço aí para o Sr. Eli, para o Rafa, para o Efraim, que não puderam estar presentes hoje. Queria agradecer a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos clientes, a todos os nossos investidores. Sabemos que o cenário muitas vezes é desafiador, mas a gente aqui está muito satisfeito, especialmente com a nossa equipe, com a densidade de talentos que a gente tem na Cyrela, e continuamos confiantes que, mesmo num cenário desafiador, a gente vai conseguir apresentar alguma diferenciação e entregar bons retornos aí, bons projetos para os nossos clientes, bom retorno para os nossos acionistas. Seguimos e até o próximo call. Muito obrigado a todos. Um abraço, ótimo fim de semana. Sextou. A conferência de resultados da Cyrela está encerrada. Em caso de dúvidas, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@cyrela.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.